E aí, tudo beleza? Vamos lá para mais uma aula aqui no canal Enem Planejado. Eu sou o professor Marcos, estamos aqui mais uma vez para falarmos de assuntos relacionados ao Enem. Mas antes disso, não se esqueça de compartilhar, inscrever-se no canal, curtir os vídeos do Enem Planejado e seguir a gente nas redes sociais. Curtir lá na página do Facebook e seguir lá no Instagram, certo? Temos sempre postagens cotidianas lá para que você consiga ter uma boa nota no Enem e veja como é estudar de forma planejada. Bom, voltando então aqui para a parte da matemática, que é o nosso vídeo de hoje. Vamos ver um assunto que é a base para seguir no estudo do assunto de matemática no Enem, que é número primo, teorema fundamental da aritmética, MMC e MDC. Essa parte ela é muito importante porque ela vai dar a base para você entender outros cálculos, principalmente questões relacionadas a números racionais, as famosas frações. Para você fazer a soma, a subtração, você precisa dominar o MMC. Além disso, o Enem às vezes cobra questão específica só de conhecimento de MMC e MDC. Cobra mais MDC quando é a questão pura. O MMC é usado mais nas operações aritméticas envolvendo frações, certo? Mas então vamos lá ao nosso assunto de hoje. Olha só, o que é um número primo? A gente já recapitulou que número primo é aquele número que tem como divisor somente um e ele mesmo, ou seja, dois divisores. Então ele possui no máximo dois divisores. Exemplos mais comuns de números primos são o 2, o 3, o 5 e assim por diante. Você deve conhecer e ter em mente logo esses primeiros números primos, certo? Isso vai lhe ajudar a entender outros assuntos posteriormente. O que é o teorema fundamental da aritmética? Todo número inteiro maior que 1 pode ser representado na forma de produto de fatores primos. Esse é o teorema fundamental da aritmética. Por exemplo, nós temos aqui o número 42. O 42 pode ser fatorado em números primos. Olha aqui, ó, o 2, o 3 e o 7. Vai dar 42 e o 2, 3 e 7 são todos números primos. Outro número, o 24. O 24 é fatorado como produto de números primos. Produto de 2 e 3. Então, 2 é a terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2. E 3, são todos números primos. Então, essa é a decomposição do número 24. Número primos. Certo? Vamos a um conceito bastante importante aqui, se tratando de números, que é o conceito de divisor e de múltiplo. Divisor é um número que vai dividir o outro número, e essa divisão tem que não sobrar resto, ela tem que dar exata, resto zero, melhor dizendo. Então, o 42, o 1 ele divide o 42, então dizemos que 1 é divisor de 42, e assim por diante, o 2, o 3, o 6, o 7, o 14 e o 21, e os divisores terminam no próprio número. Então, o 1 e o 42 sempre vão ser divisores de qualquer número, inclusive do número primo, que tem só eles como divisores. Então, 1 e o próprio número. E o que é um múltiplo? Um múltiplo, divisor tem a ver com divisão, menor, múltiplo com multiplicação. Múltiplo é você multiplicar o número 42. Você pode multiplicar por qualquer valor. Por exemplo, 42 vezes 0 é 0, 42 vezes 1, 42, 42 vezes 3 e 42 vezes 4, 168. O conjunto dos múltiplos é infinito, embora. Divisores não, ele é finito, você consegue saber quantos divisores tem. Vamos tomar um outro número, o número 24, que nós já estamos trabalhando com o número 42 e o número 24, vamos tomar o número 24. O divisor de 24, quem divide o 24 e dá resto zero? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Agora, quem é o múltiplo de 24? Quem são os múltiplos? Ele é infinito, então vamos pegar os primeiros. 0, 24, 48, 72, 96, 120, 148, 168. Por que eu usei esses dois números e por que eu coloquei os divisores e o múltiplo? Porque nós vamos entender agora uma coisa muito importante, que é o MMC e o MDC. O que é o MMC e o que é o MDC? Olha só, MMC é o mínimo múltiplo comum. Olha só, tem dois M, mínimo múltiplo comum. Todos eles terminam com C, que é comum.
E no caso, o múltiplo não é infinito, você não tem máximo, você só tem mínimo. Então, por isso que é o mínimo. Mínimo múltiplo comum. Só que se você prestar atenção lá na tabela de múltiplos, vamos lá analisar novamente. Vamos pegar os múltiplos de 42, que está aqui, e o múltiplo de 24. Vamos achar o que é comum a eles. O zero é comum, sempre o zero é múltiplo de todo número. Então, não tem por que pegar o zero, ele não é uma coisa interessante. Vamos pegar o menor múltiplo comum que não seja o zero. Aí, se a gente for correndo nos múltiplos de 42, nós vamos ver que o que é comum tanto ao 42 como ao 24 é o 168. Então, esse é o MMC dele. É um múltiplo que ele é mínimo. Tirando o zero, que a gente não considera, ele é o mínimo múltiplo comum de 42 e 24, certo? Agora vamos pegar os divisores, que é essa linha aqui de divisores, tanto do 42 como do 24, ok? Vamos lá analisar. Então lembrando, o divisor, o conjunto dos divisores, ele é finito, ele termina, certo? Então vamos pegar os divisores novamente. Olha só, o 1, já que ele é finito, ou seja, ele tem fim, o que é mais conveniente a gente pegar dos divisores é o máximo, o maior deles, maior divisor comum. Ou seja, a gente vai começar então enxergando do maior para o menor, que é comum. O 42 não é, nem o 21, nem o 14, nem o 6 e o 7. Nem o 7. O 6 é o divisor comum. E ele é o máximo. Perceba que o 3 também é divisor, mas ele não é o máximo. Ele é o segundo maior divisor, mas não é o primeiro, não é o máximo. O 2 também é divisor, só que ele é o terceiro. E o 1 também, que é divisor de todo mundo, é o quarto. Então, o que é conveniente nessa questão dos divisores é pegar o máximo, o maior. MDC, máximo divisor, certo? Só que na hora da prova, nas questões, você não vai fazer essa linha aqui de múltiplo. Normalmente não precisa, mas vai ter algumas situações que precisarão. E como é que a gente faz de uma maneira prática? Acha os dois ao mesmo tempo. A gente acha os dois através da decomposição em números primos, certo? Que é isso aqui, ó. Você pega os valores, que no caso são dois números, o 24 e o 42. Eu vou refazer aqui. Então, 24 e o 42. A ordem não importa, você pode colocar 42 e 24. A gente padroniza do menor para o maior, mas não tem importância se você misturar. Então a gente começa a dividir. Lembrando que nesse lado aqui, ó, só vai ter número primo. Então você tem que lembrar dos primeiros números primos. 2, 3, 5, 7. Só que não todos vão estar presentes. A gente vai ver o que é possível para dividir. Então a gente pega esses dois números. A gente começa pelo menor. A gente pensa, o 2 divide algum desses dois? Divide. Então, lembrando que o 2 é um número primo, por isso que ele vai aparecer aqui, e porque ele divide os dois números, ou um deles. Então, 24 por 2 dá 12, e 42 por 2 dá 21. Certo? Agora vamos lá. Tem algum número ainda que é possível dividir por 2, que é um número primo? Tem. Então, eu ponho aqui novamente o 2 e divido por 2, que dá 6. E o que não for possível fazer uma divisão exata, eu simplesmente abaixo. Tem mais um número que dá para dividir por 2 nessa terceira linha? Tem, o 6. Então, faço novamente. E o que não for, eu simplesmente abaixo. Agora, não tem mais nenhum que dá por 2. Agora, vou pensar no próximo número primo, o 3. Tem algum que dá por 3? Tem. 3 por 3 dá 1. E o 23 por 3 dá 7. E agora, o 7. Ele só é divisível por 7, por ele mesmo, que é um número primo. Também. E termina quando todos que você está analisando deu 1. Então, esses são os números primos aqui, ó. 2, 2, 2, 3 e 7, que é o que está aqui nessa coluna aqui, ok? Lembrando que 2, então a decomposição você faz assim, 2 vezes 2 vezes 2 é 2 a terceira, produto, quando é produto, 2 a terceira, vezes 3 vezes 7, ok? Então você basicamente deixa nesse formato aqui, que é o mais interessante. Mas vamos analisar como é que a gente acha o MMC e o MDC daqui.
O MMC é o mais fácil. Basta você pegar todos esses números primos que deram desse lado e multiplicar todos eles entre si. Então, se eu vou multiplicar tudo isso aqui, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7, vai dar 168. Por isso que o 168 que a gente achou e viu na tabela anterior aqui, o 168, múltiplo comum, é o MMC, que você acha através desse método da decomposição em fatores primos. Ok? E o MDC, como é que a gente acha aqui? Bom, o MDC, presta atenção, que essa é uma parte que pouca gente consegue lembrar. E que é, de certa forma, vamos dizer assim, como se menos faz, é mais difícil de lembrar. No MDC, olha só o que você faz. Você vai fazer a multiplicação entre fatores primos que divide simultaneamente os dois números, ou os três que você estiver trabalhando. Por exemplo, se tivesse mais um número aqui, um número x, 3, ou tivesse 4, você vai pegar os fatores que estão aqui no lado, nessa coluna aqui, ó. Você vai pegar aqueles que dividirem todos. Por exemplo, quando eu peguei o primeiro número primo para dividir aqui, ele não dividiu os dois, então eu circulo ele. Aí eu vou olhar a segunda coluna. Eu dividi por 2, só que não deu para dividir os 2, só deu para dividir o 12. Então, deixa de lado. Vou olhar a terceira. Eu dividi por 2 novamente, por causa do 6. Só que só dividi o 6, não dividi o 21. Então, esqueço. Aí sobrou essa terceira coluna. Aqui, deu para dividir o 3, que foi o próximo que eu usei aqui, ele dividiu os dois números, tanto o 3 como o 21. Né? 3 por 3 deu 1 e 21 por 3 deu 7. E o 7 no final, então eu circulo o 3, melhor dizendo, né? Circulo ele, eu marquei ele. E o 7 no final, ele só dividiu o 7. O 1 já tinha terminado a decomposição dele. Então vocês percebem aqui, ó, que o MDC é o produto entre esses valores aqui da coluna dos números primos que você vai pegar e multiplicar entre si. 2 vezes 3. Por isso que o MDC é 6, que é a mesma situação quando a gente observou aqui, que o MDC foi o 6, certo? Você pegou os divisores comum deles e achou o maior, ok? Então é assim que faz, tranquilo, né? Mas vamos ver como isso pode cair em questões. Vamos resolver uma questão aqui que pega da PUC, que engloba esse assunto, e depois vamos pegar duas questões do Enem. Já caíram mais no Enem, mas a gente vai pegar só duas para esse vídeo. Nos próximos a gente vai revisar as outras questões. Inclusive, a outra questão que está faltando é uma questão que ela envolve o MMC ou MDC, não vou dar o spoiler, e mais o assunto de progressão aritmética no caso. Mas poderia ser progressão geométrica, nada impede, certo? Mas é mais comum progressão aritmética. Então vamos lá. Analisar essa questão. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Olha só, toda vez que você pega, uma coisa acontece de tanto e tanto tempo, e a outra de tanto, e assim por diante, no caso 3 aqui, você logo pensa, depois eles vão se encontrar. Isso é uma típica questão de MMC, de múltiplo. Por quê? Múltiplo você vai aumentar. Então aqui você vai aumentar o tempo, vai ver qual é o tempo que é comum a todos eles. Que é a mesma situação de você pegar um piloto que vai dar uma volta, um ciclista que vai dar uma volta, vários ciclistas, né, eles vão dar a volta, um é mais rápido que o outro. A partir de quantas voltas ou a partir de quanto tempo eles vão se encontrar novamente? Vão estar no mesmo ponto alinhado, dado que um tem velocidade tal e assim por diante. Isso é um tipo de questão também de MMC. Outro tipo de questão, os guardas que vão fazer rodízio de vigilância. Um faz de 8 em 8 horas, outro faz de 12 em 12. Em que dia, tomando como referência um dia que eles começam todos juntos, sempre vai ter que ter uma referência que eles vão começar junto, em que dia eles vão, após quantas horas ou quantos dias, aí você vai ter que fazer uma transformação de unidade, de hora, de tempo, eles vão se encontrar, recomeçar o turno no mesmo horário. Aí é uma típica questão também de MMC. Uma outra questão de MMC que você pode ver, os pisca-piscas, né, os LEDs, eles ficam piscando. Aí tem uma hora que todos eles acendem junto. Por quê? Cada LED é programado para um tempo, para um determinado segundo. Um acende com 13, outro com 3, outro com 4, outro com 5, por exemplo.
que os números são muito parecidos com esses. Aí, a partir de quantos segundos eles acendem todo mundo junto? Todos brilham ao mesmo tempo. Questões de MMC. Beleza? Mas vamos resolver aqui. Como seria o MMC? Então, eu vou pegar a máquina. Lembrando que a referência é 2 de dezembro. 2 de dezembro. Então, 2 de dezembro, isso aqui é a coluna dos dias. Certo? Colocar tempo. Então, no primeiro dia, a máquina A, eles começaram junto. B e C. Então, isso aqui é um D. No terceiro dia, ninguém vai fazer manutenção. Lembrando, passou-se um dia, 2 de dezembro, 3 de dezembro. Certo? Eles começaram aqui. Lembrando que a máquina A só vai fazer manutenção a cada 3 dias. A máquina B a cada 4 e a máquina C, 6. Eu vou fazer um exemplo só para você entender. Vou continuar. No quarto dia, se passaram 2 dias, né? Começou 2 de dezembro. Primeiro dia aqui, ninguém. Alguém faz com 2 dias? Ninguém. Aí vou 5 de dezembro. 5 de dezembro já faz. Quem é que faz em 5 de dezembro? A máquina A. Porque já se passaram 3 dias. E as outras, nenhuma. 6 de dezembro. Quem é que faz manutenção? A máquina B, que faz com 4 dias. Então, a máquina A não fez, a máquina B fez e a C não fez. Em 7 de dezembro, já se passaram 5 dias, ninguém fez. Ninguém fez. 8 de dezembro, já se passaram 6 dias. Aí, 6 dias, quem é que faz? A máquina C. Então, só a máquina C. A B e a C não fazem, a C faz. Então, quando é que elas vão fazer essa manutenção junta, todas as 3? É justamente a ideia do MMC. Mas eu fiz um esquema para você perceber qual é essa ideia. Se você continuasse isso aqui, você ia achar. Só que tá certo, aqui são números pequenos, dá até para fazer à mão, mas dependendo do tipo de questão, um número maior, você vai perder muito tempo fazendo dessa maneira. Então, por isso que tem a fatoração em número primo, para você fazer isso e achar rapidinho. Quer ver? Então, vamos lá. Você vai pegar o tempo da máquina A, que é 2, da máquina O é 3, da B é 4 e da C é 6. Vai decompor em números primos. Qual é o primeiro primo que eu logo tenho que pensar se tem alguém que divide? O 2. Tem o 2? Alguém que possa ser divisível por 2? Tem. Todo número par é divisível por 2. Eu tenho 4 ou 6. Então eu divido. O 3 não dá, eu simplesmente o que eu faço? Abaixo ele. O 4 por 2 dá 2, o 6 por 2 dá 3. Aí eu vou, olha aqui essa linha aqui. Tem alguém que dá ainda por 2? Tem um 2 aqui. Então eu faço novamente por 2. O 3 não dá, eu abaixo. O 2 vai dar 1. Já terminei dessa coluna que está 1. E o 3 não dá, então eu abaixo. E agora o próximo só dá por 3, porque tem 2, 3 aqui. Aqui vai dar 1, aqui 1, 1. Pronto, encerrou. Aí você vai pegar o MMC e multiplicar esses números que deram aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, será com 12 dias que, após 12 dias, todas as 3 máquinas terão que fazer manutenção no mesmo dia, juntas. Então, essa é a resposta. Você vai perguntar assim, que dia, que data será? Bom, começou em 2 de dezembro. 2 de dezembro. Você soma mais 2 aqui, com 12, vai dar 14 de dezembro. Lembra, é 14 de dezembro, não é 14 dias. Vou colocar aqui, para você não confundir. Dias são 12, que é o MMC. Mas uma questão contextualizada, para pegar você, pode jogar o dia, que você tem que somar o dia que você estava. Certo? Aí fazer as continhas no calendário, se der muitos dias, por exemplo, passar mais de mês, você tem que ter um calendário, fazer um mini calendário para ver em que dia vai cair. Dia do mês, certo? Então a resposta aqui é 12. Beleza? Tudo certo? Vamos para uma outra questão. Agora sim, questão do Enem. Questão de 2015. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540, 30 de 810, 10 de 1080, todas em centímetros, lembrando. Todas de mesma largura e espessura, ou seja, o que ele está analisando só é uma dimensão aí. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento. Olha só, mesmo comprimento. Ou seja, comum. Quando ele fala em mesmo, é comum. Sem deixar sobras. Então, aqui ele ressalta. Sempre numa questão de MDC, que ele vai cortar, diminuir. Diminuir é dividir. MDC.
Ele não deixa sobras, de modo que as novas peças ficassem com maior. Maior, você acha MDC, máximo divisor comum. Um MMC mínimo, menor, mínimo múltiplo comum. Margem de comprimento menor que 2. Aqui que está a sacada da questão. Essa questão ela parece ser fácil, mas eu classificaria ela como uma questão intermediária por causa desse menor que 2. Você vai entender. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir. Então, olha só. Eu vou achar o MDC. Então, já que eu vou cortar as tábuas, eu vou achar o MDC das medidas. Lembrando que as medidas são 540, 810 e 1080. As quantidades, olhe depois, você vai entender por que tem essas quantidades, certo? Mas vamos achar primeiro qual é o tamanho que cada tábua vai ser cortada, vai ter que ter. Então, eu vou achar o MDC de 540, de 810, de 1080. Então, eu começo por 2. Todos são pares, dá para dividir por 2, beleza? 540 por 2 dá, pensa, 500 por 2 dá 250. 40 por 2 dá 20. 250 mais 2, 270. 800 por 2, 810, parte em duas partes, divido em duas partes. 800 por 2 dá 400 e 10 por 2 dá 5. 400 mais 5, 405. E 80, 1000 dá 500 e 80 dá 40. Então, 540. Perceba que esse 540 é o mesmo daqui dessa coluna. Então, tudo que eu vou fazendo aqui, ele vai acontecer aqui. Então, perceba essa sutileza. Aí, continua. Dá alguém novamente por 2? Dá. Tem dois números pares aqui, terminado em 0. Então, dá novamente por 2. 270. Pensa. 200 por 2 dá 100. 70 por 2 dá 35. Então, 135. 405 não dá. Eu abaixo novamente. Simplesmente abaixo. 540 por 2, já vimos que dá bem aqui, olha. Quando eu dividir por 2 dá 270, não precisa fazer esse cálculo. E continuo. Dá alguém por 2, ainda dá 270. Então, dá novamente por 2. Ah, uma coisa aqui, ó, preste muita atenção. Eu já vou fazer, toda vez que você perceber que uma questão é de MDC, circule logo o que é fator comum. Por exemplo, esse primeiro 2 aqui eu dividi todos. Esse outro 2 aqui eu não dividi o 405, nem esse aqui. Não dividi esse aqui. Então, não circula. Vá circulando aqui o que divide todos. Logo, quando você perceber que é MDC, você vai entender por que eu estou falando isso. Para você não ter um retrabalho de reanalisar novamente. Então, agora eu já dividi aqui por 2, deu isso. Isso aqui por 2 deu isso. Eu estou dividindo por 2 agora aqui, né? O 135 não dá. E o 405 também não dá. 270 por 2 dá. Eu já fiz aqui, ó, que dá 135. Agora, nenhum dá por 2, só tem número ímpar. Então, possivelmente dá por 3. Como é que eu sei que algum dá por 3? Critério de divisibilidade, você deve saber. A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Por exemplo, aqui, ó, 135. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3. Então, eu sei, esse outro aqui dá 9, dá para dividir por 3. E esse outro aqui também dá para dividir por 3. Então, todos são divisíveis por 3. Inclusive, eu vou colocar o 3 aqui. E vou logo circular aqui para marcar ele. 135 por 3. Eu penso. 135 é 90 mais 45. 90 dividido por 3 dá 30. E 45 por 3 dá 15. 30 mais 15, 45. 405 dividido por 3. Bom, 405, se você se rascar, faz aqui no lado. Como é que eu faria? 405 dividido por 3. 4 por 3 dá 1, 1 vezes 3, 3, sobra 1, abaixo 0. 10 por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, sobra 1, abaixo 5. 15 por 3, 5, ó, 135, que inclusive vai dar isso aqui, ó. 135. E 135 por 3, que é o mesmo daqui, vai dar 45. Ok? Vou apagar aqui, isso aqui não vou precisar, para a gente continuar a conta, certo? Então, vamos lá. Continuando. Tem algum número que ainda dá por 3 aqui, nessa linha de baixo? De novo, critério de divisibilidade. Todos dão por 3, né? Aqui vai dar 8, 9, tudo vai dar soma 9. Então, dá novamente por 3. Mais 1 por 3 aqui. Então, aqui vai dar 15.
Aqui vai dar 135, 45, que nós já fizemos aqui nessa coluna aqui. Então, não preciso refazer a conta. E 135, 45 dá 15. Certo? Então, já sublinhei. Eu já marquei um 2, que é comum, um 13, mais um 3. Eu vou continuar aqui. Eu vou suspender esse número aqui para cá. 15, 45 e 15. Dá novamente por 3? Dá. Novamente por 3. Todos eles 3. Que dá 5, que dá 15, que dá 5. Dá por 3? Dá por 3, mas nem todos. Então, não vou circular. Por quê? Porque o 5 não dá, nem esse 5 daqui. Então, 15 por 3 dá 5. Agora dá por 5, e todos dão por 5. Que dá 1, que dá 1. Então, tá aqui, olha. O que está marcado, circulado, são os fatores que são comuns. Aí eu acho que vai me descer. Se eu multiplicar todos eles, presta atenção, olha. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Aí, 18. Mas tem uma maneira melhor de multiplicar isso aqui, já que eu vou multiplicar entre eles. Eu vou multiplicar, olha só, 3 vezes esse 3 aqui com esse 3 daqui. 3 vezes 3, 9. 9 vezes esse outro 3 daqui, 27. Eu vou multiplicar esse 5 com esse 2. Por quê? Vai dar 10. 27 vezes 10, 270. Então, o MMC dá 270. Melhor dizendo, o MDC, máximo divisor comum. Só que, então, esse seria o tamanho da tábua, 270 centímetros. Só que ele não quer esse tamanho. Qual é o tamanho que ele quer? Ele quer menor que 2. Então, se é menor que 2, você tem que pegar um múltiplo imediatamente menor que 2. Você tem que tirar um desses fatores aqui. E para não ser tão... Ele quer o maior e não ser tão pequeno, você vai tirar um número pequeno desse. Qual é? O 2, o 3 ou o 5 que é menor? Você tira o 2, um fator comum. Então, se você dividir isso aqui por 2, esse 270, já que você quer tirar o 2, então você divide por 2. Ou você poderia pensar, então agora eu vou multiplicar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Ok? É a melhor maneira de fazer. Outra forma de fazer essa questão é achar lá aquela lista dos divisores de cada número e depois comparar. O primeiro maior não é, porque ele vai dar 270 e ele quer menor que 2. Bem aqui, quando ele fala menor que 2 metros. Menor que 2 metros é 200 centímetros. Então, eu vou ter que pegar o segundo maior e assim eu vou analisando. Mas se você, fazendo essa questão, você logo vai ficar ligado que numa situação dessa, você faz uma análise dessa maneira. Se, por exemplo, ele quisesse, deu 135, né? Se ele quisesse o menor que 100, depois de 135 é 90, porque ao invés de você tirar o 2, 270 por 2, você tirava o 3, 270 por 3 dá 90. Então, seria o terceiro maior divisor, certo? Não o primeiro, que é o MDC. Então, beleza. Então, eu sei que o que eu vou usar aqui é o 135, que é o 270 dividido por 2, ou o múltiplo de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5, 135. Guardou esse número, eu vou apagar aqui para a gente usar ainda esse quadro aqui. Então, já sabe como é que faz isso aqui, essa análise. Então, esse é o detalhe da questão. Essa questão lá não era tão simplesinha, não. Então, por isso que eu classificaria, embora o assunto seja de um assunto fácil, por esse detalhe, a questão, eu classificaria ela como no mínimo intermediária. Grau de dificuldade, proficiência próximo de 500, intermediária, certo? Então, olha só. Então, eu já sei que é 135 o pedaço que eu devo utilizar. Só que agora vamos achar quantas tábuas eu vou obter. Certo? Então, eu vou pegar o valor de cada tábua, que é 810, e vou dividir por 135. Certo? 810, 540, por 135. E 1080. E com isso eu acho a quantidade de tábua que cada uma dessas peças de madeira vão me dar. Bom, aqui dá quanto? Vai dar 6, 30, 30 vai 3, 18, 10 vai 2, 18, 2, 6, dá 6 peças. Aqui, 540 por 135, dá por 4, 4. E aqui dá por 4, 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 4, 4. E aqui d
8. 135 vezes 8. 40 vai 4, 24, 28 vai 2, 10. 8. Então, são essas as peças que vão dar cada tábua. Só que presta atenção agora, outro detalhe da questão. Ele dispõe de 40 de 540, então vai ser 40 dessa. Ele dispõe de 30 de 810, então vai ser vezes 30. E ele dispõe de 10 de 180. Então, eu multiplico pela quantidade de tábuas, porque a gente está de quantidade de peças. Então, a gente vai analisar cada peça dessa. Basta multiplicar pela quantidade que tem. 6 vezes 30, 180. 40 vezes 4, 160. E aqui vai dar 80. Aí, se você somar agora a quantidade de tábuas totais, 0. 16. 16 com 6. 24 vai 2. 16 com 6 dá 22, vai 2. E 420, certo? Por isso que a alternativa correta aqui é a letra E. Então, perceba que essa questão ela foi um nível um pouquinho complicado. Não foi tão simples assim. Mas você precisa acertar essa questão na prova. Seria uma questão intermediária, só dar um pouquinho de trabalho, uns cálculos. Mas não é uma questão que você deve perder, não. Exercita esse assunto que não é tão difícil. Ok? Vamos à próxima aqui para a gente fechar essa análise de MMC. Essa aqui não é tão difícil. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para essa escola. Este ano, serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Olha só. Então, são 3 critérios que ele vai falar agora aqui, que vai dar a dica de que esta questão envolve o conteúdo de MMC e MDC. Mas vamos lá. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão, certo? Então, não pode haver escola com sessão vespertina e noturna, ou uma ou outra. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos, certo? Então, aqui, olha, fecha. Aqui é o conceito fundamental. Deverão receber o mesmo número de ingressos. O que isso quer dizer? Que elas receberão um único fator, que esse fator vai ser o MDC, já dando spoiler da questão. Não haverá sobra de ingressos. Outro detalhe aqui que ele mencionou que não haverá sobra. Com isso, ele indica que é uma divisão exata. Ou seja, todos os ingressos serão distribuídos, não sobrará nenhum ingresso em nenhuma sessão. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos segundo o critério estabelecido. Olha só, quando ele fala número mínimo, pode vir na sua cabeça mínimo. É o quê? MDC, MMC, MDC máximo. Mínimo é MMC. Mas olha só, mínimo, preste atenção que você vai entender exatamente por que mínimo aqui nessa questão. Então vamos lá. Então vai dividir ingressos de 2 sessões entre escolas. E cada escola vai receber um número X de ingressos, cada uma. E ele quer saber, então quando você acha o MMC, você vai achar esse número X. Sabendo o número X, você tem como achar o número de escolas. Quer ver? Vamos lá. Então vamos fazer a decomposição em números primos. Então teremos 400, 320, e vamos decompor isso aqui em números primos. 400. Todos dão por 2, porque são todos números pares. Então, como eu quero achar um MDC, eu já circulo aqui, fator comum. Aqui vai dar 200, e 320, 300 dá 150, 20 dá 10. Então, vai dar 160. Dá por 2 ainda, e todos vão dar por 2, porque ainda são números pares. Então, novamente, 2. 100 e 80. Dá novamente por 2. Todos os dois dão por 2. Que dará 50, 40. Ainda dá por 2. Novamente, todos, porque todos são números pares. Aí que vai dar 25 e 20. Agora, nem todos dão por 2, porque eu tenho 25 aqui, ele é número ímpar. Não dá. Eu vou continuar aqui desse outro lado. Então, vou reescrever. 25 e 20. Então, dão por quanto? Vai dar por 2 ainda, mas só o 20.
que vai dar 10, e quem não for possível, eu abaixo. Ainda dá por 2, que tem o 10, que vai dar 5. Aí o 25, eu abaixo. Agora dá por 5. Todos dão por 5, então por isso que eu vou circular o 5. Que vai dar 5 e 1, e ainda dá por 5, só que esse 5 vai dividir só o 5, porque 1 já terminou. Então, o MDC é o produto desses números, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Olha só como é que eu faço. Eu logo acho o 10 aqui, ó, 2 vezes 5, esse 5 com esse 2 eu logo multiplico o 10. Aí eu faço a multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 10, 80. Então, é 80 o MDC. Ok? Agora pensa, por que agora que é um mínimo de escolas? Pensa, você tem um total de ingressos a distribuir. Vou pegar o primeiro, a seção vespertina, que é 400. Se eu diminuir por um número alto aqui embaixo, número alto, vamos supor que eu vou dividir por 10. Se eu dividir por 10, aqui, só a título de ilustração, você veria que dá 40, certo? E se fosse por 20? O número aumentou embaixo. Se aumenta o número embaixo de uma divisão, o resultado geral diminui. Por isso que é o número mínimo de escola, porque ele quer um maior número que cada escola vai receber, de sorte que tem menos escolas. Por isso que é o MDC. Então, você divide 80, que dá 40 por 8, 5. E agora eu vou fazer da seção vespertina, ou melhor dizendo, noturna. 320 por 80. Olha, 0. 32 por 8, 4. Então, está aqui os dois resultados, 4 e 5. Então, se eu somar, 4 escolas assistirão a sessão noturna e 5 a sessão vespertina. E cada escola vai receber o MDC. Lembra, o MDC e o MC é na mesma unidade que o programa trata. Se está tratando ingresso, então serão 80 ingressos. Se é comprimento, centímetro, receberão tantos centímetros. Agora, quando você divide uma coisa pela mesma unidade, ele fica adimensional. Que é justamente aqui, olha. Você dividiu 320 ingressos por 80 ingressos. Vai dar um fator adimensional. Vai dar um número sem unidade. Aqui você denomina de acordo com o contexto do problema. Se ele está falando de escola, escola. Se ele está falando de grupos, serão grupos. E assim por diante. É conforme o contexto. Então, 4 mais 5. Se eu somar agora esse valor de 4 com mais o 5, 9. Por isso que o resultado dessa questão é a letra C, 9 escolas. Certo? Então, você percebeu que envolveu esse conceito de MDC. Então, você acha o MDC e, posteriormente, ainda faz mais uns cálculos que é da questão contextualizada. Beleza? Galera, então vocês viram como é a resolução de MMC. Ele é muito importante para entender os outros cálculos matemáticos, mas ela cai também em forma de questões puramente o MC, puramente o MDC. Então, é importante você saber. Não vá estudar assunto mais complexo de matemática, função, regra de 3, se você não dominar MMC e operações com números reais, principalmente números decimais e números fracionários. Se você não entender isso, não prossiga o ensino da matemática, o estudo da matemática e até mesmo de física e química. Por quê? Você vai achar que não consegue aprender função, mas o problema de você não estar na função está aqui, ó, na matemática básica. Então, assista esses vídeos que o canal Enem Planejado propõe, porque ele é a base, é feito de uma forma pensada para você planejar o seu estudo. Não pule etapa, não queime. Se você queimar a etapa, você não vai entender o próximo conteúdo. É assim que funciona o estudo. Fique aqui no Enem Planejado que você vai ter um direcionamento de estudo e dicas que sempre a gente vai estar passando, certo? Teremos um momento de live onde você poderá tirar sua dúvida ao vivo. Mas você pode tirar sua dúvida também. Comente aí embaixo do vídeo ou mande um e-mail para o enemplanejado@gmail.com, tudo junto, ou nas mídias sociais, Facebook, na página @enemplanejado, ou no Instagram, @enemplanejado. Você pode tirar sua dúvida lá, certo? Então, até a próxima. Valeu!